Paz do Senhor, mulheres da Essência Restaurada, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua família e a sua vida. Eu sou Tayane Paiva e neste momento abra o seu coração e permita que Deus fale com você neste devocional. Hoje, o nosso segundo dia do nosso devocional Esther, com o tema Para um Tempo como este. Você aí, mulher, que está pedindo para viver os propósitos de Deus sobre a tua vida, para viver as promessas de Deus sobre a tua vida. Será que você está preparada ou está se preparando? Será que você está vivendo o processo? Será que você está preparada para viver também o processo? Hoje vamos ver como Esther se preparou, como Esther precisou se preparar para o único momento que mudou todo o contexto de sua história. O capítulo 2 se inicia com o rei Xerxes, lembrando da rainha Vasti, do que ela fez e do que ele tinha decretado. Então, os seus súditos, os seus conselheiros, aconselharam ele levar todas as mulheres virgens de todas as suas províncias para um lugar, que era chamado Harém, onde ficavam as mulheres deste rei. E ali eles preparariam essas mulheres, e com um tempo determinado, essas mulheres se apresentariam diante do rei. E aquele que o rei gostasse, ele coroaria ela como rainha. No versículo 8 do capítulo 2 de Esther diz: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a que havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Então aqui vimos que como Esther foi escolhida, foram trazidas, levadas todas as mulheres de todas as províncias. E Esther, uma judia, que foi criada pelo seu primo Mardoqueu, 2 peças fundamentais que Deus vai usar para aquele tempo. O Senhor abençoou a vida daqueles 2 judeus para estar naquele lugar, no momento certo e na hora certa. Então, Esther foi levada para o palácio e logo Hegai, que era o responsável por cuidar de todo aquele harém, de todas aquelas mulheres, daquele concurso, um concurso, minhas irmãs, de beleza. Então, Esther logo, atraiu o brilho de Hegai sobre ela. Hegai olhou para ela, diz que ele logo a favoreceu. E aqui eu pergunto, o que Esther tinha de diferente das outras? O que Esther, porque eram muitas mulheres, eram muitas províncias que tinha ali, que aquele rei comandava, que aquele rei possuía. Então o que Esther tinha que outras não tinham, que fazia com que as pessoas olhassem ela de diferente, olhassem ela assim com um olhar diferente? Esther tinha Deus sobre sua vida. Ali era sobre um concurso de beleza praticamente, Era um concurso de beleza. Aquelas mulheres foram tratadas da melhor forma. Esther foi favorecida porque ela tinha o favor de Deus sobre a sua vida, tinha a graça de Deus sobre a sua vida. Vamos continuar no verso 12. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém que fazia sob os cuidados de Sagaz, oficial responsável pelos
voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e mandasse chamar pelo nome. Amém? Então, vimos que aqui o preparamento que aquelas mulheres recebiam com óleos de mirra, né, com perfumes. Aí você pode imaginar assim, nossa, mas que processo, digamos que bom, né? Que processo gostoso de se passar. Que processo mais, eu pode dizer nem de processo. Isso daí, acho que não pode dizer nem chamar nem de processo. Mas vamos voltar um pouquinho na história. Esther, ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Esther era órfã de pai e de mãe. Em terras estranhas ela estava com seu primo, porque eles foram trazidos como cativos na época do rei Nabucodonosor. E os seus pais haviam morrido e o seu primo assumiu o controle de toda a sua vida. E Esther sempre procurava obedecer o seu primo e todos os conselhos que ele dava. E um dos conselhos que ele a deu foi não revelar de onde ela vinha, não revelar a sua descendência. Então você imagina o cenário: Esther tendo que esconder quem ela era, Esther tendo que passar por aquele processo de embelezamento, né? Ter que passar por provações também, minhas irmãs, porque provações, sofrimento não precisa ser só internamente, externamente. Você vê ali a pessoa em lágrimas. Existem processos silenciosos, processos doloridos que são internos, dentro da gente. Havia ali uma competição, minhas irmãs, uma competição de mulheres. Vocês imaginam o tanto de mulheres querendo atrair os olhares, os olhos daquele rei, todas as mulheres querendo. Então havia uma competição constante entre aquelas mulheres, uma competição constante. Imagina Esther dentro daquele cenário, tendo que se manter, né, em sabedoria, tendo que se manter serena a todo momento. E a Bíblia nos diz que no versículo 16, no versículo 15, quando chegou a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela causava boa impressão. Todos que olhavam, ela atraía os olhares da pessoa. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um banquete, um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Então aqui vimos que instantaneamente, assim quando o rei viu Esther, ele logo se apaixonou, ele viu algo diferente na vida dela. E não foi beleza exterior, meus irmãos, foi uma beleza interior, de dentro de Esther. No seu olhar, o seu olhar exalava Deus, a presença de Deus, algo que o rei talvez não entenderia, né? Mas ele olhou e falou: essa mulher tem algo de diferente na vida dela, tem algo que outras mulheres não têm. E logo ele colocou a coroa na sua cabeça e a coroou como rainha da Pérsia, como rainha daquele reino. Então você pode parar e pensar: nossa, como Esther foi favorecida, né? Não, Esther foi favorecida a todo momento. Mas é porque Esther, ela tinha a graça de Deus sobre a sua vida, a importância de carregarmos a presença de Deus sobre a nossa vida. Quando você já andou por aí, uma pessoa olhou assim pra você e falou assim, você não falou nada, e aí uma pessoa olhou assim pra você e falou: você é crente, né, mesmo? Você é crente, não é? Às vezes, só de você estar conversando ali com a pessoa, você nem mencionou que você era cristã, você nem mencionou que era da igreja, e a pessoa olha pra você e fala assim: irmã, você tem
cara de crente. Como é bom poder ouvir isso. Porque a gente transmite, a pessoa que tem Deus na sua vida, mulher que tem Deus na sua vida, exala a sua presença. Não precisa nem estar falando. No seu olhar, a pessoa já vê. Essa mulher tem algo diferente. No seu caminhar, as pessoas já vê. Essa mulher tem algo diferente. Então, o rei logo se apaixonou por ela e ela foi nomeada como rainha. E aí, daí Esther tem um papel fundamental nesta posição exata que Deus a colocou. Nesta posição exata que Deus confiou a Esther. Nós não vemos aqui escancaradamente, claramente, Deus mandando um profeta, Deus mandando um anjo, Deus falando assim diz o Senhor. Não vemos aqui, até onde lemos, não vimos. Mas isso impede Deus de estar trabalhando, o fato do nome de Deus não aparecer. E detalhe, o nome de Deus não aparece no livro de Esther. É um dos únicos livros que não aparece o nome de Deus. No livro de Esther não aparece o nome de Deus. E este fato do nome de Deus não aparecer, impede dele trabalhar? Impede dele agir? Não. Pelas entrelinhas da história, a gente vê como a história de Esther caminha para um propósito maior de Deus. Para um propósito que o Senhor já havia estabelecido, já havia preparado. Ei, mulher, qual o processo que você está passando na sua vida hoje? Qual o processo que você está vivendo na sua vida hoje para um único momento na sua vida que irá mudar a sua história? Esther se preparou durante 10 meses. Durante 10 meses. Detalhe, ela ouvia e acatava os conselhos que lhe era sugerido, tanto pelo Hegai, que cuidava daquelas mulheres, tanto de seu primo, que sempre cuidou dela. Ela escutava os conselhos e aplicava. Então ela agia de forma com sabedoria. Ela tinha sabedoria. Ela tinha sabedoria no que falar, no que fazer. Então ela recebeu todo um preparo. E além disso, ela tinha a presença de Deus sobre a sua vida. Em Provérbios nos diz que a beleza da mulher, formosura, ela é enganosa e ela é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será reconhecida. Essa será agraciada. Essa será favorecida. A mulher que teme a Deus. Não é sobre o externo, é sobre o interno. Qual o processo que você tem vivido hoje na sua vida? E de que forma você tem aplicado aquilo que Deus já tem te orientado? Lembre-se que elas passariam pelo rei apenas uma vez. Elas ficaram Esther ficou 10 meses em processo. 10 meses em processo, ela passaria pelo rei. O rei, se se agradasse dela, deitaria com ela e ela passaria para outra parte do harém, certo? E ela só seria chamada outra vez se ele chamasse ela pelo nome, se ele se agradasse dela. Mas Esther passa pelo rei e o rei instantaneamente se agrada de Esther e já a coroa. Ela tinha algo diferente. Ela temia ao seu Deus. E Deus estava no controle, conduzindo toda aquela história. O versículo 19 continua. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre o seu povo, sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Então, como eu disse, ela seguia os conselhos de Mardoqueu, ela ouvia os seus conselhos e ela aplicava sobre a sua vida, porque nada adianta ouvirmos a palavra e não aplicarmos. Nada adianta você estar aqui neste devocional, ouvir a palavra de Deus, se alimentar, desligar o telefone e praticar as mesmas coisas, fazer tudo ao contrário do que a palavra de Deus está te revelando. Nada adianta. Temos que aplicar aquilo que o Senhor libera sobre as nossas vidas. Temos que aplicar aquilo, gravar a
palavra dele na tábua do nosso coração. Para Esther se apresentar diante do rei, tinha toda uma conduta a ser seguida. Ela não podia olhar diretamente nos seus olhos, sempre tinha que estar com a cabeça mais voltada para baixo. Ela não podia dar a primeira palavra, ela tinha toda uma conduta a ser seguida. E ela foi preparada a isso no processo que ela passou. Então, de que forma estamos conduzindo o processo? Às vezes a gente quer muito viver a promessa, mas a gente não tem estrutura suficiente para viver aquele momento. Deus, ele não trabalha com o nosso tempo. Deus, ele trabalha com o tempo. É no tempo dele. Então, ele sabe o momento exato, a hora exata de liberar essa bênção para a sua vida. Eu tiro por mim. Se eu tivesse vivido o que eu estou vivendo hoje, tempos atrás, orações que eu pedi, eu não teria estrutura suficiente para suportar. Provações que eu passo hoje, lutas que eu passo hoje, processos que eu estou vivendo hoje, se eu passasse antes, eu não teria força suficiente, eu não teria amadurecimento suficiente. Então, por isso que cada etapa da nossa vida, Deus me conduz. Às vezes a gente passa por uma luta, uma coisa que a gente não entende, mas lá na frente a gente passa novamente e a gente já compreende como passar situações adversas que acontecem na vida da gente. E às vezes o Senhor permite passarmos por uma provação, uma luta, 1, 2, 3, 4, 5, porque a gente não entende. Deus está querendo nos ensinar naquele momento. Às vezes você pensa assim: Senhor, tu passou por esta luta de novo, mas de novo, Senhor, eu estou vivendo isso. Talvez seja porque você não aprendeu da primeira vez. Talvez seja porque você não está entendendo o que o Senhor está te mostrando. E o Senhor está tentando te amadurecer com isso. Às vezes você fala assim: não, eu tô madura até demais, já tô podre de tanto passar por este processo. Mas você não está entendendo o que Deus está querendo revelar sobre a tua vida. Você não está entendendo o que Deus quer, a posição que Deus quer te colocar. Você não está entendendo. Você pode estar aí vivendo, vivendo o propósito de Deus, mas está falando assim: nossa, mas não é como eu imaginava que seria, né? Nossa, mas eu não queria, não foi desse jeito que eu pedi, não foi desse jeito que eu queria. Mas Deus não trabalha do jeito que a gente quer, não. Não é da maneira que a gente quer, não. É da maneira que Ele quer trabalhar em nossas vidas, é do jeito que Ele quer. E Esther passou por aquele processo para um único dia. E aquele dia que ela passou, mudou todo o contexto de sua história. Então, precisamos viver desta maneira. Passamos pelo processo, mas em um único dia o Senhor é capaz de mudar a nossa história. Em um único dia o Senhor é capaz, mas depende de como estamos levando o processo. Porque se você estiver levando o processo de qualquer jeito, muitas pessoas querem pular essa etapa. Essa etapa do processo é fundamental, minhas irmãs. Às vezes você está chorando em lágrimas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Já tentou de tudo, já tentou demais. E o Senhor está te dizendo hoje: deixa no meu controle, apenas espere. O que fazemos durante uma espera, minha irmã? É esperar. É esperar. Não há nada além de fazer do que esperar e deixar Deus trabalhar. Lutamos, queremos lutar com as nossas próprias armas de qualquer jeito. Lembre-se que precisa de ter a estratégia certa. Não é de qualquer jeito que devemos lutar. Durante esse tempo de processo, um amadurecimento para a sua vida, minha irmã, para a tua vida. E é importante saber as pessoas certas que estarão ao nosso lado durante esse processo. Porque é fundamental você ter sido preparado o suficiente para você atrair o olhar do Rei. Para você poder passar com êxito sobre esta prova, sobre esta provação. Durante esse processo, Deus está te preparando para um único dia que irá mudar a tua história. Então a pergunta hoje: como você está se preparando? Por que você está querendo pular o processo? O processo é fundamental. Viva o processo para você poder viver o propósito de Deus sobre a tua vida. Viva o processo. Sem questionar, sem murmurar, apenas espere o agir de Deus sobre a tua vida, o favor de Deus sobre a tua vida. Convide a presença, a graça de Deus sobre a tua vida.
para que você possa exalar a presença do Espírito Santo, para que você possa exalar a presença de Deus sobre a tua vida e assim atrair o favor. Amém, minha irmã? Amém? Então, a palavra de hoje é: viva o processo. Tire proveito deste processo que você está enfrentando. Tayane, mas tu não sabe da minha vida, não sabe da minha história. Você não é a única, minha irmã, a passar por luta. Todas nós passamos por luta, mas temos um Deus, passamos. Tem uma palavra: passamos pela luta, não ficamos na luta. Passamos. Cada uma de nós, o Senhor trabalha de uma forma. Cada uma de nós temos algo a ser mudado, necessariamente ser mudado em nossa vida. Queremos muito, minha irmã, a salvação do marido. Queremos muito que o marido mude. Queremos muito que o cenário mude. Queremos muito que os filhos mudem. Queremos muito que as pessoas mudem. Mas nós não queremos olhar para nós e mudar. Renunciar. Não queremos. Esther foi levada ali à força. Ela foi levada. Ela foi tirada do lugar onde ela vivia. Ela foi levada. Ela não foi por boa vontade. Não foi porque queria. Não, eu vou porque eu quero. Não, ela foi levada para viver um costume totalmente do que ela vivia, para fazer coisas que ela não fazia, certo? Então, ela ali, pela bondade de Deus, pela vontade de Deus, ela esteve ali e se manteve firme em fé e sabedoria. Então, como é que você está conduzindo este processo, meu irmão? Você está mudando também? Você pede muito a libertação do teu marido e a sua libertação e o seu processo. Porque quando trabalhamos a nossa vida, quando focamos em nós, tiramos a trave dos nossos olhos, aí a gente olha assim e fala assim: poxa, mas nem era tudo aquilo que eu pensava, né? Que ele construiu. Nem era tudo isso. Hoje, minha irmã, olhe para você. O que você precisa? Qual postura você precisa tomar? Você, minha irmã. Você. O que você precisa fazer durante esse processo? Qual óleos especiais que você tem que usar? O que você tem que fazer? Qual a conduta que não está agradando a Deus que você está levando? Qual a conduta que você está fazendo? O que você tem ouvido e tem aplicado de maneira errada? Qual conselho vocês têm ouvido? Você tem aplicado na sua vida de forma errada? Ei, meu irmão, é tempo de olhar para si, é tempo de se humilhar, hein? É tempo de se humilhar, não humilhar os outros, não. É tempo de se humilhar diante deste processo. Achar o seu rosto e perguntar: Deus, o que o Senhor quer mudar em minha vida? O que eu, Senhor, preciso mudar? O que eu, Senhor, preciso fazer? Senhor, trabalha, começa a boa obra em mim, trabalha em mim. Trabalha na minha vida. Então que hoje, a partir de hoje, você possa viver esse processo mais leve, sabendo que tem um Deus que tem o controle da história, que tem o controle de todas as coisas. Mas você precisa estar ciente que está passando por um processo. Você tem que estar ciente de que forma você está conduzindo, qual a estratégia que você está usando. Se a estratégia está certa ou se essa estratégia está errada. Viva o processo de Deus com leveza. O Senhor, Ele não entrega nada nas nossas mãos que não conseguimos fazer, hein? Não entrega nada nas nossas mãos. Você pode pensar assim: Esther, ela foi favorecida demais. Esther, ela foi favorecida demais. Mas ela não sabia como era ser uma rainha. Ela foi preparada para ser uma rainha. Então esse foi o devocional de hoje. Espero muito que você tenha gostado, se alimentado da palavra de Deus. Que Deus restaure sua essência e que Ele te levante para viver o propósito que Ele preparou para a sua vida.